Fala, leitores da Bíblia, graça e paz. Hoje a gente vai continuar lendo o livro de Juízes, capítulos 13 e 14. Leremos também o Salmo 113 e Atos, capítulo 24. Vamos falar com o Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos por podermos ter tua palavra diariamente em nossa vida. Te agradecemos por mais uma semana concluída de leituras. Abençoa-nos, ó Deus, sempre, Pai, edificando a nossa vida, dando-nos crescimento espiritual, maturidade, e nos ajuda, Pai, a ter um coração disposto a te obedecer, Senhor. Pedimos, ó Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém. Juízes 13 começa a história de Sansão, que é um dos juízes ou dos libertadores de Israel mais conhecidos daquele período. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso ele os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. O anjo do Senhor apareceu a essa mulher e lhe disse: Eis que você é estéril e nunca teve filhos, mas você ficará grávida e dará à luz um filho. Por isso, tenha cuidado e não beba vinho nem bebida forte, não coma nenhuma comida impura, porque eis que você ficará grávida e dará à luz um filho sobre cuja cabeça não passará navalha. O menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Então a mulher foi a seu marido e lhe disse: Um homem de Deus veio falar comigo. A sua aparência era semelhante à de um anjo de Deus, tremenda. Não perguntei de onde ele vinha, e ele não me disse como se chamava. Porém ele me disse: Eis que você ficará grávida e dará à luz um filho. Por isso não beba vinho, nem bebida forte, nem coma coisa impura, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre materno até o dia de sua morte. Então Manoá orou ao Senhor, dizendo: Ah, meu Senhor, peço que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer com o menino que há de nascer. Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus enviou outra vez a mulher. E o anjo de Deus veio outra vez à mulher, quando ela estava sentada no campo. Porém, Manoá, o marido, não estava com ela. A mulher se apressou, correu e deu a notícia ao marido. Ela lhe disse: Eis que me apareceu aquele homem que falou comigo no outro dia. Então Manoá se levantou e seguiu sua mulher. Quando encontrou o homem, perguntou: Você é o homem que falou com esta mulher? Ele respondeu: Sim, sou eu. Então Manoá disse: Quando se cumprirem as palavras que você falou, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? O anjo do Senhor disse a Manoá: A sua mulher deve se guardar de tudo o que eu disse a ela. Não deve comer nada que proceda ou que procede de videira. Não deve beber vinho nem bebida forte, nem comer nada que seja impuro. Ela deve observar tudo o que lhe ordenei. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: Permita-nos convidá-lo a ficar conosco. Queremos preparar um cabrito para você. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: Ainda que você me convide, não comerei a sua comida. Mas se você preparar um holocausto, ofereça-o ao Senhor. Acontece que Manoá não sabia que aquele era o anjo do Senhor. Então Manoá perguntou ao anjo do Senhor: Qual é o seu nome? Para que possamos honrar você quando se cumprir aquilo que nos falou. O anjo do Senhor respondeu: Por que você me pergunta pelo meu nome, que é maravilhoso? Então Manoá pegou um cabrito e uma oferta de cereais e os ofereceu sobre uma rocha ao Senhor Deus. E o anjo do Senhor fez algo maravilhoso, enquanto Manoá e sua mulher estavam observando.
Aconteceu que enquanto a chama que saiu do altar subia para o céu, o anjo do Senhor subiu nela. Ao verem isso, Manoá e a sua mulher se prostraram com o rosto em terra. Nunca mais o anjo do Senhor apareceu a Manoá, nem a sua mulher. Então Manoá ficou sabendo que aquele era o anjo do Senhor. Manoá disse à sua mulher: Certamente vamos morrer, porque vimos Deus. Mas a mulher respondeu: Se o Senhor Deus quisesse nos matar, não teria aceito de nossas mãos o holocausto e a oferta de cereais, nem nos teria mostrado tudo isso, nem nos teria revelado essas coisas. Depois a mulher deu à luz um filho e lhe deu o nome de Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou, e o Espírito do Senhor começou a agir nele em Maané, Dan, entre Zorá e Estaol. Uma história interessante, com vários detalhes. Aqui nós temos certamente uma manifestação divina através da forma de um homem, que aqui é, de forma geral, chamado de anjo do Senhor. Alguns teólogos creem que, algumas vezes, Cristo se manifestou ao seu povo antes da sua encarnação. Eu já devo ter mencionado isso em leituras anteriores, especialmente em Gênesis, faz algum tempo, mas talvez você ainda se lembre. Essas manifestações do Senhor em forma física, né, elas foram relativamente comuns, mas pontuais, obviamente, não eram constantes. Né? A gente vê isso lá em Gênesis 18, por exemplo, vemos aqui, veremos ainda em Daniel, em alguns episódios no livro de Daniel. Então é relativamente comum aqui. Então nós temos aqui o chamado de Sansão já no ventre materno. É muito interessante a gente ver isso, como Deus define um propósito para a vida de Sansão, chamando seus pais, especialmente sua mãe, a um viver diferenciado. Deus tinha um propósito na vida dele, especial em relação à libertação de Israel, e aprove ao Senhor fazer dessa maneira. Vamos agora ler o capítulo 14. Sansão foi a Tímina, onde viu uma das filhas dos filisteus. Voltou para casa e disse ao seu pai e à sua mãe: Vi uma mulher em Tímina das filhas dos filisteus e agora gostaria que a buscassem para ser a minha esposa. Porém o seu pai e a sua mãe lhe disseram: Será que não há mulher entre as filhas de seus parentes ou entre todo o nosso povo para que você tivesse de ir procurar uma esposa no meio dos filisteus, aqueles incircuncisos? Os filisteus foram aqui usados por Deus para trazer juízo, incômodo a Israel. Então Israel estava em aperto, estava sofrendo por essa aproximação muito grande com os filisteus. E Sansão tomou muitas decisões erradas na vida, especialmente em relação às mulheres, né? Ou à mulher. É uma inclinação, né, do homem, especialmente na sua juventude, tomar decisões erradas em relação a essa questão. E os pais disseram para ele: olha, tem tantas mulheres aqui que comungam né, da nossa herança histórica. Nem digo religião, porque a religião de Israel também era uma religião idólatra nesse contexto. Embora tivesse um parâmetro de adoração e serviço ao Deus vivo, Israel estava num buraco espiritual. Né? Mas, enfim, tem tantas mulheres aqui, por que vai buscar lá? Mas Sansão disse ao seu pai: Busquem essa mulher para mim, porque é só dela que me agrado.
Mas o seu pai e a sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois este, o Senhor, procurava ocasião contra os filisteus, porque naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Sansão foi com seu pai e a sua mãe a Tímina. Quando chegaram às vinhas de Tímina, eis que um leão novo, rugindo, saiu ao encontro dele. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão que ele rasgou o leão, como quem rasga um cabrito, sem nada ter nas mãos. Sansão, no entanto, não contou nem a seu pai nem a sua mãe o que havia feito. Então ele foi e falou com aquela mulher, e dela se agradou. Depois de alguns dias voltou para casar com ela, e afastando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que havia nele um enxame de abelhas, com mel. Pegou o favo nas mãos e se foi andando e comendo nele. Quando chegou onde estavam o seu pai e a sua mãe, deu-lhes um pouco de mel, e eles comeram. Mas Sansão não lhes contou que havia tirado o mel do corpo do leão. Por que esse episódio aqui é narrado e é importante na história? Que mostra mais uma transgressão de Sansão, né? Além dele querer casar-se com uma mulher filisteia, embora isso viesse do Senhor, porque Deus queria cumprir seus propósitos em relação àquele povo, ele aqui faz uma coisa que é uma transgressão também. Na lei de Deus, o seu povo não poderia tocar em animal morto, porque isso o tornaria impuro. Então, aquele favo de mel estava impuro. Mesmo assim, ele vai lá e pega aquele favo de mel. De repente, ele deixou o animal morto debaixo de uma árvore, e ali caiu um favo de mel, e deve ter sido algo nesse sentido. E não contou para os seus pais. O pai de Sansão foi à casa daquela mulher, e Sansão deu ali um banquete, como os moços costumavam fazer. Quando os filisteus viram Sansão, convidaram 30 companheiros para estarem com ele. Então Sansão lhes disse: Vou propor um enigma para que vocês o decifrem. Se nos 7 dias das bodas vocês puderem decifrá-lo e me explicar o seu significado, darei a vocês 30 túnicas e 30 mudas de roupa. Se não puderem me explicar o significado, vocês me darão as 30 túnicas e as 30 mudas de roupa. E eles disseram: Apresente-nos o enigma, queremos ouvi-lo. Sansão disse: Do que come, saiu comida, e do forte saiu doçura. Esse foi o enigma. E em 3 dias não puderam decifrar o enigma. No quarto dia disseram à mulher de Sansão: Convença o seu marido a nos explicar o enigma. Do contrário, vamos pôr fogo em você e na casa de seu pai. Vocês nos convidaram para poderem se apossar do que é nosso, não foi? Então a mulher de Sansão chorou diante dele e disse: Você só me odeia, você não me ama, pois você deu aos homens do meu povo um enigma a decifrar e ainda não me contou o significado. A mulher com seus lábios pode derrubar uma casa, diz o provérbio. Mas Sansão respondeu: Olha, nem para o meu pai nem para minha mãe eu contei o significado do enigma. E acho que eu iria contar para você? Ela chorou diante dele os 7 dias em que celebravam as bodas. No 7º dia, Sansão disse a resposta, porque ela não parava de importunar. Então ela declarou o enigma aos homens do seu povo. Assim, no 7º dia, antes do pôr do sol, os homens daquela cidade disseram a Sansão: Que coisa é mais doce que o mel e mais forte do que o leão? E Sansão respondeu: Se vocês não tivessem lavrado com a minha novilha, nunca teriam descoberto o meu enigma. Porque ele percebeu que eles conseguiram isso importunando ou fazendo uma chantagem emocional com a esposa dele.
Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão que ele desceu de Asquelon, matou 30 homens daquela cidade. Pegou as roupas deles e as deu aos que decifraram o enigma. Porém Sansão ficou irado e voltou para a casa do seu pai. Quanto à mulher de Sansão, foi dada em casamento ao homem que tinha sido seu amigo de honra. Quer dizer, teve aquela festa toda e no final das contas, aquela mulher não foi a mulher dele. E ele matou 30 homens para pegar as 30 roupas e pagar a dívida que ele tinha conseguido ali com o enigma. Vamos agora ao Salmo 113. Aleluia, louvem os servos do Senhor, louvem o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol até o momento em que se põe, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória está acima dos céus. Quem é semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele levanta o pobre do pó e tira o necessitado do monte de lixo, para o fazer sentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. O Senhor faz com que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Eu ia deixar para depois para falar sobre a questão do Dia das Mães, que é amanhã, para quem está acompanhando no dia correto a leitura, né? Nós acabamos de ver lá em Juízes 13 o chamado da mãe de Sansão para um viver diferente, porque ela daria à luz um homem que seria útil nas mãos de Deus. E olha o que diz aqui o versículo 2 do capítulo 13 de Juízes. Aquela mulher era estéril, não tinha filhos. E o anjo falou: eis que você é estéril e nunca teve filhos, mas você ficará grávida e dará à luz um filho. E agora, coincidentemente, nós acabamos de ler no Salmo 113 que o Senhor faz com que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Interessante, não é? E fica aí a homenagem ao Dia das Mães, que mesmo não sendo perfeitas, tem uma importante missão diante do Senhor, não é? De edificar a sua casa, edificar sua família, ter filhos. Essa mulher de Deus se diferencia daquela mulher que a gente acabou de ler em Juízes 14. Aquela mulher que chantageia, aquela mulher que fica fazendo mimimi, né, para conseguir coisas do marido. Olha aqui, cadê? Aqui, ó. Mulher chorou diante dele. Você só me odeia, você não me ama, você não sei o quê. A mulher de Deus não faz essas coisas. A mulher de Deus não faz chantagem, ela conversa. A mulher de Deus não é curiosa, não quer tomar conhecimento de coisas que não são pertinentes a ela saber. A mulher de Deus é uma mulher discreta, é uma mulher que edifica, que não destrói. E vamos continuar. Atos 24. Bom, seguindo aqui a história de Paulo a caminho de Roma,
preso em Jerusalém, já fez o seu depoimento diante do Sinédrio. Agora ele está diante de Félix, o governador. Vamos seguindo aqui. 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias foi até Cesareia com alguns anciãos e com certo orador chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador a sua acusação contra Paulo. Um libelo. Em algumas traduções aparece a palavra libelo, que é uma acusação, uma peça retórica usada em tribunais. Eu já fui júri num processo, júri popular, e é muito interessante ver a atuação de advogados. Alguns deles são muito hábeis com as palavras, sabem construir uma narrativa, sabem dramatizar aquilo que estão querendo dizer, sabem cativar com as palavras o coração dos jurados. E então o que os religiosos judeus fizeram foi contratar esse certo orador, o Tértulo, para acusar Paulo diante do governador. Depois que Paulo foi chamado, Tértulo passou a acusá-lo, dizendo: Excelentíssimo Félix, tendo nós desfrutado de paz perene por meio do Senhor, e tendo sido feitas, por seu providente cuidado, notáveis reformas em benefício deste povo, sempre e em todos os lugares reconhecemos isto com profunda gratidão. Entretanto, para não deter o Senhor por muito tempo, peço que, de acordo com a sua clemência, nos ouça por alguns instantes. Porque tendo nós verificado que este homem é uma peste e promove desordens dentre os judeus do mundo inteiro, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos, o qual também tentou profanar o templo, nós o prendemos com o intuito de julgá-lo segundo a nossa lei. Mas, sobrevindo o comandante Lísias, o arrebatou das nossas mãos com grande violência, ordenando que os seus acusadores viessem à presença do Senhor. Se o interrogar, o Senhor mesmo poderá tomar conhecimento de todas as coisas de que nós o acusamos. Os judeus também concordaram na acusação, afirmando que essas coisas eram assim. Eu não vou pegar ponto por ponto, mas você talvez já deva ter notado. Essa peça retórica que ele faz aqui é recheada de inverdades, de falseações da verdade, para tentar cativar o coração do juiz, ali o governador Félix. Quando o governador fez sinal para que Paulo falasse, e aí Paulo se apresenta sem a necessidade de nenhum advogado, ele disse: ele também é um bom orador. Sabendo que há muitos anos o Senhor é juiz desta nação, sinto-me à vontade para me defender. O Senhor mesmo pode verificar que não se passaram mais de 12 dias desde que fui a Jerusalém para adorar a Deus, e que não me acharam no templo discutindo com ninguém, nem agitando o povo, fosse nas sinagogas ou na cidade. Nem podem provar diante do Senhor as acusações que agora fazem contra mim. Porém, confesso ao Senhor que, segundo o caminho, a que chamam seita, assim sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que concordam com a lei e os escritos dos profetas, tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Por isso, também me esforço por ter sempre uma consciência pura diante de Deus e dos homens. Depois de anos, vim trazer donativos ao meu povo e também fazer oferendas. E foi nesta prática que alguns judeus da província da Ásia me encontraram já purificado no templo, sem ajuntamento do povo e sem tumulto.
os quais deviam comparecer diante do Senhor e fazer as acusações, se tivessem alguma coisa contra mim, estes judeus da Ásia. Ou então que estes homens que estão aqui digam que crime acharam em mim, por ocasião do meu comparecimento diante do Sinédrio. Salvo essas palavras que clamei estando entre eles. Hoje estou sendo julgado por vocês por causa da ressurreição dos mortos. É disso que eles me acusam. Então Félix, conhecendo mais acuradamente as coisas relacionadas com o caminho, adiou a causa, dizendo: quando chegar o comandante Lísias, tomarei uma decisão a respeito do caso de vocês. E ordenou ao centurião que conservasse Paulo na prisão, tratando-o com tolerância e não impedindo que que os seus próprios o servissem, ou seja, as pessoas dele, os amigos e tal. Passados alguns dias, Félix veio com Drusila, sua mulher, que era judia. Mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Jesus. Quando Paulo começou a falar sobre a justiça, o domínio próprio e o juízo vindouro, Félix ficou amedrontado e disse: por agora, você pode se retirar e quando eu tiver oportunidade mandarei chamá-lo. Então, olha só, o governador se interessou pelo que Paulo tinha a dizer. Quando a mulher dele chegou, que era judia, ele chamou Paulo e quis ouvir mais sobre a fé em Cristo. E quais foram os temas que Paulo trabalhou? A justiça, o domínio próprio e o juízo vindouro. Ele ficou com medo e falou: depois eu te chamo para a gente conversar mais. Ao mesmo tempo, esperava que Paulo lhe desse dinheiro, olha só. A corrupção, né? Ele queria conhecer um pouco mais sobre a fé, mas ele também queria alguma coisinha ali, né? Algum cascalhozinho. Por isso, chamando-o mais frequentemente, conversava com ele. Mas Paulo não queria se corromper nessa negociação aí, ou nessa conversa. 2 anos mais tarde, olha quanto tempo Paulo ficou preso. 2 anos mais tarde, Félix teve por sucessor Pórcio Festo. E como Félix queria assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado. Félix não queria ficar numa situação delicada com os judeus, queria manter a paz com os judeus, ele era governador daquela região, e para isso ele teve que manter Paulo preso. Mas aí ele teve um sucessor, não sei aqui se ele morreu ou não. O fato é que ele teve um sucessor chamado Pórcio Festo, e esse Pórcio Festo então é quem tem de assumir ali a tutela de Paulo. E essa parte da história a gente vai ler na próxima leitura bíblica. Fica aqui então minha homenagem a todas as mães e em especial a minha mãe, que é a principal leitora bíblica. Minha mãe é, como eu já disse outras vezes, é a principal incentivadora minha. Desde sempre foi assim. Ela me incentiva, ela, enfim, minha fã número 1. Eu sou muito grato a Deus pela vida da minha mãe. Ontem eu tive que dirigir um momento de homenagem às mães numa das turminhas do 6º ano que eu dou aula de matemática. E foi um momento muito interessante estar com elas ali e falar para elas que elas têm uma preciosidade sob os seus cuidados, que em primeiro lugar não pertence a elas, que são herança de Deus. E aí eu contei um pouquinho rapidamente, né? Foi um momento muito rápido. Mas eu falei para elas que eu tive e tenho uma excelente mãe que cuidou de mim, de fato, desde o princípio. Esteve muito presente na minha vida escolar, sempre muito interessada no meu desenvolvimento como
como profissional, como cristão, e, e eu louvo a Deus pela vida da minha mãe. Eu sei a diferença que faz a presença, não só física, mas a presença emocional, sentimental de uma mãe na vida de alguém. E eu louvo a Deus pela mãe que eu tenho até hoje. Posso de vez em quando ir lá tomar um café na casa dela, conversar. Ela vem na minha casa sempre. Apesar das lutas que às vezes a gente enfrenta, porque a nossa relação às vezes dá uma estremecida. Às vezes eu falo demais, às vezes ela fala demais. Mas o amor e o carinho não, não mudam, né? E a minha gratidão a Deus por ela e a ela mesma também não mudam. E eu agradeço muito pela vida da minha mãe. Que Deus abençoe cada uma das mães, que o caráter de Deus seja o modelo de conduta e de prática para cada uma das mães. Ou seja, que as mães ajam com seus filhos como Deus age conosco. Porque Deus é sempre bom. Deus é sempre amoroso. Até quando nos disciplina, Ele sempre tem em vista o nosso bem. Ele nunca se ira de uma maneira a querer nos destruir. Ele está sempre nos ajudando, nos apoiando, nos orientando. E assim deve ser uma mãe. É isso. Deus abençoe vocês. Um forte abraço.